TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde, direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis. Começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora a edição deste dia 6 de setembro. E como de costume, o programa de sábado vai ser focado apenas nas entrevistas que aconteceram durante esta semana aqui no debate. Na edição de hoje, o diálogo vai ter o objetivo de destacar o evento Estação Cerâmica, de reforçar a importância do trabalho da Polícia Civil em Petrópolis e de valorizar a cervejaria petropolitana, que foi premiada em evento internacional. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com a Camila Muniz, que veio bater um papo com a gente. Tudo bem, Camila? Tudo bem, boa tarde. Um prazer te receber aqui. Antes da gente, de fato, começar a conversar sobre a exposição que vai acontecer, o Estação Cerâmica, vou pedir para você se apresentar para o nosso público. Claro, tudo bem. Meu nome é Camila, eu sou arquiteta e sou ceramista aqui na cidade. Eu vim para Petrópolis na pandemia e desde então comecei a me envolver com a cerâmica. E é notório que na cidade houve um aumento considerável de ceramistas e de pessoas procurando a atividade desde a pandemia. E aí nos últimos anos o grupo se fortaleceu um pouquinho mais aqui na cidade e a gente está ocupando um pouco mais de espaços, inclusive alguns eventos como esse que vai acontecer agora essa semana lá no Shopping Estação. Antes da gente começar a falar de fato do evento especificamente, queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse meio que muita gente nem conhece, esse parque do ceramismo. Então, Petrópolis é uma cidade conhecida por ter uma base de ceramistas, né? Há alguns anos já tem vários ceramistas estabelecidos aqui trabalhando com isso, mas desde a pandemia o número cresceu consideravelmente. Eu, por exemplo, abri um ateliê aqui no centro da cidade e estou agora abrindo as portas no espaço comercial e é um exemplo de como a atividade está crescendo, inclusive por pessoas querendo aprender sobre a cerâmica. Então, esse cenário acaba refletindo também no trabalho dos ceramistas. Então, a gente tem mais gente dando aula, tem mais gente aprendendo e tem mais oportunidade de poder vender também o nosso trabalho, que acaba dando uma característica para a cidade, né? É verdade. E eu queria te perguntar também, no meio desse trabalho, nesse meio ceramista, quais são os tipos de artes que tem envolvidos? Então, aqui na cidade a gente tem artistas de vários segmentos, né? Tem muitas pessoas que trabalham com utilitários, a grande maioria com a modelagem mesmo, né? Então, os ceramistas aqui fazem o trabalho completo, desde modelagem até as peças ficarem prontas. Tem pessoas que trabalham diretamente com pintura artística também, o que dá uma característica mais evidente também no trabalho autoral. E tem pessoas que trabalham com acessórios, que trabalham com peças decorativas. Então, a cerâmica é uma atividade muito plural e aí a gente pode ter um pouquinho de cada uma dessas vertentes nos artistas da cidade. É bem interessante que muita gente pode pensar que se reduz a um ponto só, que não, vai abrangendo diversos pontos e vai participando muitas vezes do cotidiano da pessoa e ela nem percebe que tem vários pontos ali da cerâmica que estão envolvidos. Exatamente. Inclusive, esse evento que a gente vai participar nesse final de semana é uma vitrine para as pessoas poderem conhecer essa diversidade de trabalhos na cidade também. Então, quem tiver a oportunidade de visitar a feira que a gente vai fazer no Shopping Estação, é possível verificar pessoas que estejam trabalhando com todos esses segmentos que eu comentei aqui. E eu queria justamente agora já partir para essa parte, falar sobre essa exposição que vai acontecer, a Estação Cerâmica. Conta um pouco para a gente como é que vai ser, como que as pessoas podem procurar. Tá, o evento vai acontecer agora no dia 6 e 7 de setembro, no próximo final de semana. Vai ser lá no Shopping Estação Locanda. Tá? E no sábado e no domingo, das 10 às 17, vão ter 20 ceramistas expondo o seu trabalho, que estarão à venda. Tá? E no sábado, dia 6 às 15 da tarde, eu vou dar uma oficina de cerâmica para quem quiser também botar um pouquinho a mão na massa e conhecer um pouquinho do processo que é de poder trabalhar fazendo a cerâmica. Vai ser só uma experiência, né, assim, curta, mas para a família, então podem participar crianças e adultos.
e pode ser também um momento interessante para as pessoas descobrirem se elas querem poder também conhecer um pouquinho mais da cerâmica. Querer entrar nesse mundo, né? Muitas vezes Exatamente. a pessoa vai gostar, só que ainda não conhece, ainda é algo que ainda não teve acesso. Aí, às vezes, essa oportunidade vai ser realmente um momento ali de, quem sabe, entrar nesse mundo. Eu queria te perguntar, como que as pessoas vão poder participar? Tem que fazer uma inscrição antes? Como que acontece? Então, como a gente tem um número limitado de participantes, a gente não sabe como vai ser a adesão no dia, a gente está solicitando que quem queira participar da oficina mande uma mensagem ou para o Instagram do Shopping Locanda ou para mim, para o meu Instagram, e aí eu faço uma pré-inscrição para a gente poder preparar o espaço no dia para essa quantidade de pessoas. Interessante. E é gratuito? Como é que as pessoas É gratuito, é gratuito. A experiência, o evento é gratuito, com exposição. Essa oficina também é gratuita e a única exigência é dar um nome antes para a gente poder se organizar. Mas no dia, como a gente não sabe que pode acontecer algum imprevisto, também vamos ter vagas para quem aparecer no momento e quiser participar. E aquele negócio, mesmo que possivelmente tenham se esgotados as vagas, vale a pena ir lá, vale a pena porque vai que alguma pessoa não vai que tem um espacinho, porque com certeza vai ser um momento bem interessante, um momento bem legal e um momento diferente, não é mesmo? A gente tem algumas ações, a gente tem degustações, mas esse ponto de mexer com cerâmica é um ponto bem diferente, se a gente levar em consideração. Exatamente, é bom que as pessoas vão conhecer a prática da cerâmica, vão conhecer os trabalhos que são produzidos na cidade e vão poder adquirir aqueles que agradarem, podem levar um pedacinho da cerâmica para casa. É realmente uma oportunidade de adquirir uma decoração, adquirir um utilitário. Exato. E também, é claro, prestigiar o trabalho. A parte de adquirir é a única paga. O resto, realmente observar aquela arte, prestigiar o trabalho desses artistas é gratuito e vale muito a pena, sem a menor dúvida. E para a gente poder finalizar, a gente já conversou sobre a cerâmica, já conversamos sobre a exposição. Agora perguntar de você é a pessoa que, como você afirmou, começou ali na época da pandemia, começou ali e já está nesse tempo, já tem um ateliê. Queria te perguntar como que foi esse período, de lá até aqui, como que começou e como é que está hoje? Começou de um jeito mais um hobby e hoje em dia evoluiu, foi assim? Sim, então, na verdade eu mudei para Petrópolis na pandemia, eu não sou da cidade, então eu busquei a cerâmica como uma atividade muito mais terapêutica. Eu sempre quis trabalhar com a arte e naquele momento da minha vida fez sentido buscar a cerâmica e eu me apaixonei pela atividade. E aí de um hobby virou um trabalho uma produção quase que constante. Eu montei um pequeno espaço em casa e aí quando a gente começa a trabalhar com uma arte, a gente acaba falando para todo mundo que a gente está trabalhando com aquilo. Desse meu pequeno divulgar entre conhecidos, me pediram para dar aula, uma amiga pediu, aquela amiga chamou outra amiga, de repente formou um pequeno grupo e aí eu resolvi me lançar no mundo como professora de cerâmica mesmo. O meu ateliê se chama Colina Cerâmicas e desse núcleo pequeno, de repente eu comecei a fazer uma turma, outra turma. Em um ano, o espaço na minha casa ficou pequeno e aí agora tem cerca de um mês eu abri um espaço novo, que é um espaço que eu tenho vendas e atividades de aulas. Então foi um processo relativamente rápido, mas em que a cerâmica foi entrando na minha vida assim, de uma maneira muito completa, se é que eu posso dizer assim. Foi atingindo todos os pontos da sua vida de maneiras que você nem podia esperar que acontecesse, não é mesmo? Exatamente. E agora, antes eu dizia que era um hobby, agora eu me chamo de ceramista mesmo, uma professora de cerâmica. Bem legal, muito legal ver essa trajetória. Obrigada. E também queria relacionar a parte da arquitetura com a cerâmica, são dois pontos que estão bem ligados, não é mesmo? Exatamente. Eu busquei a cerâmica com esse viés artístico por conta da minha profissão inicial, né? A arquitetura eu acabo trabalhando e ainda atuo como arquiteta, menos, mas ainda atuo. Então na arquitetura eu acabo trabalhando com a criatividade para o espaço do outro, né? Eu trabalho considerando o que o outro precisa. Na cerâmica eu produzo para mim inicialmente. Então uma outra maneira de eu trabalhar essa exploração da criatividade com técnicas diferentes. E na sala de aula isso se potencializa. Porque eu tenho a minha identidade, eu sei exatamente a produção que me agrada e quando vem um aluno me desafiar, né, buscar referências que sejam fora do meu, né, do meu lugar comum ali, a gente acaba trabalhando juntos. Então é muito interessante que no ateliê a produção é muito diversificada.
tem alunos que estão sempre querendo algo novo e a gente trabalha junto para isso. Então acaba sendo um exercício que se autorregula a cada novo processo. E é sempre se autorregulando e sempre diversificando. É uma rotina muito diferente, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Então, Camila, fica aqui para o nosso público o nosso convite para ir no Shopping Estação. Queria te pedir, só para confirmar mais uma vez, pedir a data e onde que vai ser. Perfeito, vai ser no Shopping Estação Locanda, em Itaipava, agora nos dias 6 e 7 de setembro, então pega o feriado do dia 7, das 10 às 17 horas. Então, quem quiser pode ir fazer um passeio, aproveitar comer pelo shopping e quem tiver a oportunidade participar da minha oficina também no sábado. Às 15 horas a oficina. Perfeito, ó, 15 horas então, até às 17 o restante da exposição. Exato. E às 15 horas a oficina. Exato. Camila, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Foi um prazer te receber e conversar sobre esse assunto que é bem diferente. Exatamente. É isso, conheça um pouco mais sobre a cerâmica, que é muito importante aqui na cidade. É muito importante, é bem interessante e faz parte da nossa cultura, e a nossa cultura tem que ser sempre valorizada. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Comissário Aranha, que vai conversar um pouco com a gente aqui no programa. Boa tarde, comissário, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui na TVC e vamos lá trazer aí umas informações para a população petropolitana. Um prazer te receber aqui também. E antes da gente começar de fato nossas perguntas, quero te pedir para você se apresentar para o nosso público. Bom, eu sou comissário de polícia civil, 30 anos de carreira, a maior parte da minha vida profissional lá na capital e na Baixada, onde a realidade é muito diferente de Petrópolis, né? É bastante complexo, e estou atuando aqui em Petrópolis já há 10 anos, entendeu? E sou contato, relações públicas também da 105DP com a mídia em geral, com a imprensa, os órgãos de imprensa, né? E nossa atividade lá de investigação criminal, só para deixar explicado às pessoas, né?
tem muito essa dúvida, por que duas polícias, polícia militar, polícia civil? É porque o sistema policial brasileiro, pela Constituição Federal, ele é bipartido, ou seja, nós temos a polícia militar como polícia ostensiva, preventiva, e a polícia civil é a polícia da investigação criminal. Ela atua após o crime acontecer, né, para a gente estabelecer uma investigação criminal, trazer as provas para os autos, identificar os autores dos crimes e levá-los a julgamento na justiça. Entendeu? Perfeito. Uma boa explicação, porque muita gente realmente não conhece, não Exato, entende por que dessa diferença. Mas, comissário, hoje a gente, claro, tem que começar a falar sobre um tópico que foi citado já no programa de hoje, que foi a invasão que aconteceu no Hipershopping, especificamente também no centro administrativo da prefeitura. Você pode trazer algumas informações para a gente sobre esse caso? As informações até o momento são, só para deixar claro, eu não sou porta-voz da Polícia Civil, mas sim, a nossa delegacia já iniciou as investigações, houve realmente uma invasão, não foi um roubo. O que é o roubo, o que é o furto, tá? O roubo é aquele assalto violento, normalmente praticado com uso de arma de fogo, tá? Não é o caso, houve uma invasão lá no perímetro do shopping, do Hipershopping ABC, houve furto, né? Normalmente essas invasões, seja lá de que tipo de imóvel for, se dão na madrugada, onde não há vigilância, quando é em residência, quando não há ninguém na residência, furto. Não é um crime com violência, entendeu? Houve de fato furto, arrombamento e tal. Normalmente há arrombamento nesse tipo de furto. Nas instalações lá da prefeitura, as equipes nossas estão no local, perícia foi realizada, tá? A investigação está em andamento, mas aí eu peço que a população entenda que na estratégia de investigação tem alguns detalhes que a gente não pode revelar para não prejudicar o andamento da investigação. Mas a 105DP está atenta. E eu sempre costumo dizer o seguinte, cara, ao criminoso um alerta, hein? A 105DP te acha. Fique esperto. E a gente pode fazer também uma relação, comissário, que nesse caso foi um furto. Nesse ano a gente também teve aí o outro caso no próprio Hipershopping, mas no espaço do antigo Mercado Extra, que ali naquela situação realmente foi um assalto, realmente teve uma pessoa que foi feita de refém, não é mesmo? Foi diferente daquela situação do Extra no início do ano, né? A delegacia atuou bastante nisso aí, a investigação ela foi concluída com êxito, tá? E realmente há essa diferença entre roubo e furto. Mas é importante dizer da nossa realidade em Petrópolis, né? Eu acho que a imprensa sabe, e a população também, Petrópolis é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro há anos, tá? E uma das mais seguras do país, em razão do porte populacional dela. Nós somos uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes, né? O título de cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro é uma coisa que nos honra muito, honra a Polícia Militar, e isso basicamente tem algumas explicações. Vamos lá. Os efetivos do 26º Batalhão, Polícia Militar de Petrópolis, 105DP e a 106DP Itaipava, esses efetivos eles são compostos por policiais que majoritariamente moram em Petrópolis. Então, além do senso de dever que o policial tem, o fato desses policiais morarem em Petrópolis traz um empenho maior. Você sabe por quê? Porque a família do policial mora aqui, né? A esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe, enfim. É um dado, sim, que contribui, é um esforço maior, né? Então, e a polícia daqui, as polícias, né? Elas são muito aguerridas, têm uma produtividade muito alta, há uma integração muito perfeita entre Polícia Civil e Polícia Militar em Petrópolis. É até um ponto que a gente precisa destacar, que apesar de serem forças separadas, né, como você disse, bipartida, bipartida, uma força bipartida, o foco, no final das contas, é a segurança da população. O trabalho final, apesar de ser pontos bem diferentes que eles trabalham, no fundo da situação,
o foco é o mesmo, a ideia é a mesma, que é realmente ter uma sociedade segura, um ambiente seguro para essa população viver, não é mesmo? A nossa integração é tão boa, né, assim, das duas instituições, a nível de comando, né, o nosso delegado titular da 106, Dr. Vitor, o nosso é o Dr. Ney Loureiro, na 105TP, o comando do batalhão foi trocado recentemente, mas já foram providenciados os contatos de aproximação. A gente atua muito junto, né? Por exemplo, momentos que a Polícia Civil vai sair para efetuar uma prisão e nesse momento há necessidade de um emprego de um efetivo maior, a Polícia Militar muitas vezes está junta, a Polícia Militar também nos solicita determinadas demandas e a gente está junto, a gente apoia. É um trabalho que, olha, felizmente para a cidade, essa integração não afeta a vaidade dos gestores, sabe? A gente já teve isso no passado, muito remoto, em muitos lugares, mas a animosidade nunca. A integração é perfeita e os delegados das duas delegacias e o comando do batalhão estão sempre atuando juntos. E esse exemplo passa para a tropa, né? A tropa militar e o efetivo da Polícia Civil, entendeu? E para permitir esse trabalho que é feito de maneira mais efetiva, essa integração é essencial para todos os tópicos, todos os pontos dessas duas polícias, não é mesmo? É verdade. Os dados que a Polícia Militar às vezes necessita, a delegacia fornece para melhorar o planejamento de patrulhamento, melhorar as condições de patrulhamento externo e de prisões efetivamente, entendeu? Há uma troca constante de informações de investigações com patrulhamento externo ostensivo, troca de dados de inteligência, né, que é uma outra área de polícia que a gente não fica divulgando para não prejudicar as nossas táticas de inteligência, entendeu? Mas é tudo muito efetivo. Realmente a criminalidade de Petrópolis é muito baixa. Eu até queria conversar com você, queria te perguntar, agora a gente está falando de um tópico, um panorama mais geral, falando da importância para o batalhão, para a delegacia, falando desse sentido. Mas eu queria perguntar para você, como um representante realmente das forças de segurança da cidade, se sente vendo esse título que, como você mesmo disse, já existe há anos, da cidade mais segura aqui do estado do Rio de Janeiro? Tá, eu vou falar o seguinte, eu venho do Rio de Janeiro, eu sou carioca, tá? Venho de delegacias distritais, que são essas delegacias de bairro, tipo 105, 106DP, mas também passei muito tempo, muitos anos, com 30 anos de polícia, né? Passei muitos anos em delegacia especializada, que são de tipo, a população conhece alguns nomes como DRE, repressão entorpecentes, nós temos uma especializada em fraudes de grande porte, que é a delegacia de defraudações, delegacia de meio ambiente, delegacia antipirataria, só para ficar mais claro, ela tem um outro nome, mas a delegacia antipirataria e várias outras, delegacia do consumidor, do idoso, da intolerância religiosa e racismo, enfim. A realidade do Rio, por vários aspectos, que o tempo seria curto para explicar, mas são muitos aspectos, um deles, a falha na educação pública, tá? Há uma relação direta de muitos crimes, tá? Não todos, obviamente, entre uma educação pública deficitária no país inteiro, correlacionando isso a aumento de crime, desenvolvimento, emprego, essas questões todas. Mas eu mudei do Rio de Janeiro para Petrópolis, ciente que aqui eu teria mais paz, sabe? Eu, minha família, a gente estava atrás de paz e esse era o propósito. E aqui a gente encontrou paz, né? Aqui meu filho veio para cá adolescente, hoje já é adulto, que eu já estou aqui há mais de 10 anos, e ele pôde ser criado solto. Você está entendendo? Há uma diferença enorme. Não culpa das polícias lá embaixo, tanto PM quanto civil não. É porque o volume criminal realmente é muito grande, a cidade do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense são muito grandes, a população é enorme e, obviamente, o volume de crime é maior. Mas há causas históricas aí que explicam tudo isso. Mas a polícia, eu digo sempre o seguinte, ela é a presença incômoda e a ausência sentida.
Muitas vezes é assim que a gente vê, né? Porque se não fosse o trabalho da Polícia Militar e Polícia Civil, a gente viveria na barbárie, né? A verdade é essa. Verdade. E, comissário, para a gente poder finalizar, quero te fazer uma pergunta, voltando também para um caso, agora um caso um pouco mais antigo. A gente teve aqui em Petrópolis, é algo que realmente movimentou toda a cidade, um incêndio na antiga garagem da empresa Petroita, empresa de ônibus da cidade. É um tópico que muitas vezes acaba não sendo, a gente não tem tantas informações. Você pode falar um pouco sobre essa investigação, se a gente realmente conseguiu ser finalizada, se tem alguma informação sobre? Ela foi finalizada, ela foi encaminhada à justiça, tá? Como isso se instaurou um processo criminal, realmente eu não posso falar nomes de partes que estão lá dentro, mas a investigação foi finalizada com êxito, né? Mais à frente um pouco a gente deve ter alguma resposta do Poder Judiciário sobre isso. É que realmente é um tópico que movimentou muito a cidade e às vezes é até bom saber que é um tópico que não pode ser comentado, que está em sigilo de justiça, justamente para a população também entender esse tópico, porque a mídia em si não fala sobre o assunto porque realmente é um tópico que ainda não pode ser comentado, justamente por conta das investigações, os tópicos que o comissário até mesmo disse aqui. Comissário, tem mais algum ponto que você queira destacar aqui no nosso programa? Algum ponto que você queira falar, um apelo para a população ou algo do tipo? Tá. Eu posso dar um recado para mulheres, que eu acho importantíssimo isso. Você, mulher, diante de violência doméstica, procure as delegacias de polícia, 105 e 106 DP, tá? Aqui em Petrópolis. Porque, infelizmente, por um comportamento indesejável de muitos homens, nós ainda temos um volume de violência doméstica, né? Expressivo. E as mulheres têm que buscar o braço forte da polícia para dar essa resposta. Qual o canal de... mas eu não posso ir lá na delegacia. Liga para a Polícia Militar, liga para o 90. A Polícia Militar, certamente, a gente vê isso no dia a dia, vai ter o maior prazer de ir ao encontro dessa mulher e levar essa mulher à delegacia, tá? Porque a violência doméstica é uma covardia. Ela tem que ser combatida o tempo todo. E aí, você, mulher, passando por isso, tá? O braço forte da polícia está do teu lado. Você estando certa, está tudo correto, você sendo vítima de verdade, a polícia está aí para te defender, não tenha medo da polícia, tá? Nós temos um serviço de atendimento à mulher na 105 DP, que é a NIAN, Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, né? Não temos ainda a DEAN na cidade, mas enfim, uma hora está sendo projetado, pode ser que venha à frente, mas há o atendimento à mulher na delegacia, tanto pela NIAN quanto pelo próprio plantão 24 horas que está lá, entendeu? Não se conforme, não. Não fica de vassoura na mão de homem, não, tá? Reaja, tome rédea do seu destino, reaja, vá atrás da polícia, que a polícia vai atuar para te defender, tá bom? Nós conversamos inclusive na semana passada com algumas advogadas, falamos um pouco sobre a questão do Agosto Lilás, né, que acabou de se encerrar esse mês de conscientização sobre a violência contra a mulher, que é um tópico que realmente tem que ser cada vez mais falado. As unidades de apoio, como a NIAN, como você mesmo disse, dentro da delegacia, e diversos outros, como tem alguns números específicos para casos de violência contra a mulher, que é muito importante realmente que a população esteja informada e saiba que existem diversos tópicos da sociedade que estão preparados para atendê-las. Comissário, te agradeço muito pela presença aqui no programa, foi um prazer te receber. Eu que agradeço. Boa tarde aí, pessoal. Muito grato por estar aqui com vocês. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje?
Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. O Correio Petropolitano Debate está de volta e já estamos aqui ao vivo com o Bruno Braga, que veio conversar um pouco com a gente sobre uma cerveja da Sampler, que foi premiada em uma competição internacional. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Um prazer te receber aqui no programa, prazer falar dos diferentes pontos de Petrópolis aqui. E antes da gente começar a falar de fato dessa cerveja que foi premiada, da Sampler, eu queria pedir para você se apresentar para o nosso público. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou Bruno, da Sampler. Sou um dos cervejeiros, sou o CEO. A marca foi criada por mim e pela nossa equipe, né? A gente está no mercado desde 2016, então nesse período já estudamos bastante. Eu sou formado na Alemanha, mestre cervejeiro, já fizemos muitos cursos de sommelieria, né? Degustação de cerveja, análise sensorial. Então o caminho é longo aí. É verdade. E antes da gente começar a conversar especificamente sobre a cerveja que foi premiada, agora nesse momento já em 2025, quero pedir para você contar um pouco para a gente da história da marca em si, da Sampler, como que surgiu. Então, cara, nós começamos em 2016 como uma loja de insumos. Nós éramos franqueados e ficávamos dentro do empório da Cervejaria Boêmia. E em 2017 a gente lançou a Vila de Secretário, que era uma cervejaria cigana, então a gente não tinha uma produção própria, né? A gente terceirizava essa produção. E Vila de Secretário, por conta de Secretário, né, o distrito aqui de Petrópolis, tem uma história familiar por trás. A minha bisavó fazia cerveja lá 70 anos atrás, então a gente pegou essa inspiração. E em 2020 a gente resolveu unir tudo numa marca só e criamos a Sampler. Então, juntamos a cervejaria com a loja de insumos e em 2021 a gente abriu o nosso brewpub ali na 7 de abril. Né, levamos essa parte de venda de insumos, cursos para quem quer aprender a fazer cerveja para o mesmo local, que é hoje o nosso, que a gente chama de brew house, né? É um ponto bem interessante, que a cerveja já é conhecida, já é fomentada aqui na cidade, mas essa parte de aprender a fazer, ensinar outras pessoas, é um tópico que muita gente pode nem conhecer, não é mesmo? Sim, cara, e é bem interessante, né? Porque você, mesmo que você não vá produzir, é interessante você conhecer os aromas, os sabores, de onde vem cada coisa. Então, a gente recebe muita gente que não pretende fazer cerveja em casa, mas que tem interesse em conhecer mais sobre o produto. Desde 2016, cara, a gente já está chegando perto de 1000 alunos formados no curso. Caramba. Então é um curso que a gente traz mensalmente, ou de 2 em 2 meses, dependendo da demanda. E temos muito ex-aluno que é cervejeiro na cidade hoje, que se profissionalizou, que está trabalhando no ramo. É até interessante a gente destacar que muitas vezes você entender como algo funciona, a pessoa pode criar um interesse maior sobre aquilo, aprender a apreciar de uma maneira diferente também, né? Por entender por que está daquele jeito, o que leva a ser daquela maneira, o que realmente formou aquele produto. E a gente estava até conversando em off aqui, um pouquinho antes de começar nessa entrevista, que essa questão cervejeira
começou aqui em Petrópolis e foi crescendo e se mantém bem forte aqui, não é? Sim, cara, Petrópolis é o berço estadual da cerveja, é a capital estadual da cerveja hoje, né, por um efeito de lei, então nós somos a capital estadual da cerveja. Hoje nós somos 18 associados na Associação de Microcervejarias, então é uma cultura muito enraizada, né, cara, essa cultura alemã de produção de cerveja, Bauerfest, então é uma coisa muito importante para o município em si, né, a gente traz essa história e tem que valorizar, né, é um patrimônio nosso petropolitano, né. Um verdadeiro patrimônio cultural aqui da nossa cidade. Como você mesmo disse, é algo que está muito enraizado, que é a primeira fábrica de cerveja que a gente tem no Brasil. Sim. É a Cervejaria Boêmia aqui, então é o que realmente está muito presente na nossa história e em diferentes pontos da nossa sociedade até hoje. E Bruno, agora a gente partindo já para o atual, eu queria perguntar para você, como é que você vê essa caminhada, desde lá de 2016 até agora, como é que você vê toda essa jornada que foi na Sampler? Cara, a gente tem uma história de muito trabalho, muito estudo, né? Muito amor pelo que a gente faz. Então, desde 2016 a gente vem nessa pegada sempre numa constante, buscando crescimento, buscando melhora, né, no nosso processo, no nosso produto. Então, não é fácil, nunca foi fácil e a gente não espera que seja fácil. Então, já sabemos das dificuldades que a gente tem no mercado, na produção, na dificuldade tributária. Passamos alguns problemas na própria cervejaria, né? As enchentes que a gente teve aqui na cidade em 2022, a gente foi atingido 2 vezes. Então é muita resiliência, né? Muita perseverança e amor pelo que a gente faz para trazer um produto bacana, né? Trazer uma experiência legal para o cliente. É bem interessante isso. Eu queria te perguntar também, você citou as enchentes, queria perguntar se a questão da pandemia, se teve um impacto grande nesse meio cervejeiro no período. Cara, muito grande, né? 2020 a gente fez essa virada de chave de marca, né? De lançar a Sampler. Foi um momento de pouco ocioso nosso por estar todo mundo trancado em casa, né? E foi quando surgiu a oportunidade e a vontade de montar o nosso brewpub, de unir tudo e tentar dar uma guinada e crescer, né, de fato, como cervejaria. E outubro de 2020 a gente fechou o aluguel lá do espaço onde a gente fez toda a obra e em março de 2021 a gente inaugurou. Então inauguramos em março e um mês depois veio aquele outro pico, né, em abril de 2021, onde a gente teve que fechar. Tivemos que trabalhar só com delivery, retirada, né, todo mundo de máscara, growler, tudo sanitizado, né, aquela situação toda, para conseguir manter o negócio que a gente tinha acabado de abrir, né, e impactou bastante, lógico. Mudou um pouco da cultura cervejeira, a gente tem hoje uma cultura muito mais forte do growler, que é o recipiente que você pode levar o chopp para casa. Então, o pessoal passou a entender a utilidade, né, de você ter um produto fresco, o chopp que você bebe no bar, você conseguir levar para sua casa, não é pasteurizado, então é um produto mais fresco com a qualidade melhor, né. A gente tem uma pegada de cerveja artesanal que a gente fala, beba local. Tenta sempre beber a cerveja mais próxima de onde você está. Você vai viajar para algum lugar, experimente as cervejas do local, que provavelmente vão ser as melhores cervejas que você vai beber, né? Que são as cervejas mais frescas. E na pandemia a gente conseguiu trazer um pouco dessa cultura pro pessoal, que diante de todo aquele problema que a gente teve, né, foi um ponto que a gente vê como positivo, né, nesse momento. Foi num momento de tanta diversidade, ainda assim conseguiu levar pontos positivos e até agregar para essa cultura cervejeira, porque muita gente já poderia apreciar o chopp, já poderia apreciar a cerveja, mas ainda não conhecia esse outro ponto, essa questão da conservação de uma maneira um pouco diferente, mas que é a maneira mais fiel, vamos dizer assim, não é mesmo? Sem dúvida. E, cara, cervejeiro é isso. Cervejeiro tem que olhar sempre o lado bom da história, porque a gente falou um pouco sobre as dificuldades, né, que a gente sempre tem, então a gente tem que sempre correr atrás do que tá dando certo, né, do que foi bom. Olhar o copo meio cheio. É isso aí, exatamente. Sempre o copo meio cheio. Olhar o copo meio cheio de chopp nesse caso. É isso aí. Mas, Bruno, agora a gente já partindo para a parte mais atual, vamos falar agora dessa premiação que aconteceu. Queria que você falasse um pouco, explicasse um pouco pra gente como é que foi essa premiação. Cara, a gente sempre busca enviar nossas cervejas para diversos concursos de referências do mercado, porque é muito importante, todo concurso que você participa, você recebe uma ficha de avaliação como retorno. Então, com essa ficha de avaliação, a gente consegue ter opinião de pessoas capacitadas, gabaritadas e totalmente neutras, que não nos conhecem, então a análise é feita às cegas. Então, quem está experimentando, quem está degustando não sabe quem fez, de onde é, do que se trata. Então, a gente recebe uma avaliação muito real do que a gente está fazendo. E para a gente é muito importante porque esse retorno mostra o caminho que a gente está seguindo, se está certo, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que ajustar.
E a gente envia para vários concursos, já ganhamos algumas medalhas no Brasil, ganhamos uma no Paraguai agora há pouco tempo. E, cara, tivemos a oportunidade de enviar para o World Beer Awards, né, que é um concurso global de cerveja, um dos referências globais, né, quando se trata de concurso cervejeiro. E tivemos a ideia era receber esse feedback e tivemos a felicidade de receber o feedback e as 2 medalhas, né? Então, pô, pra gente foi, cara, na hora que lemos o resultado, foi todo mundo tremendo, que nervosismo, né? Porque foi uma coisa realmente muito importante para nossa história. Né? Foi importante, dá pra dizer até que um pouco inesperada, né? Porque mandou para fazer a avaliação, era a ideia principal. E acabou que a medalha foi uma grata surpresa. Sim, a gente sempre via com a esperança de ganhar uma medalhinha, né? Mas, cara, um concurso tão grande, realmente foi uma grata surpresa, que quando chegou o resultado, a gente realmente não esperava que estaríamos entre os premiados, né? E você falou que vocês ganharam 2 medalhas, você sabe dizer quais são? A gente ganhou o ouro como a melhor sour e ganhamos o Brasil Winner, que numa categoria de estilos a gente foi destaque entre todos os ouros, a gente ganhou uma outra premiação dentro do Brasil como a melhor do Brasil, né? Então foi o ouro do ouro, né? A gente pode dizer assim, o campeão dos campeões. É isso aí. A gente, em concurso de cervejaria, a gente tem muito de best of show, então tem os ouros, né, os campeões, e tem o destaque entre os campeões. E foi a que a gente ganhou, né, num segundo momento. É bem interessante. Eu queria te perguntar, qual que foi a cerveja que realmente ganhou esse prêmio? Cara, foi a nossa sour com goiaba, é a cerveja mais premiada que a gente tem atualmente, né? Ela está chegando a 12 medalhas agora. Então é a cerveja que tem uma experiência mais diferente do nosso portfólio, né? Ela é uma sour, então ela é ácida, ela é mais ácida do que as cervejas que a gente está acostumado, né? Dentro do mercado brasileiro. Com bastante goiaba, a proposta dela é parecer um suco de goiaba, tem 3,6 de álcool só, então é um teor alcoólico bem baixo para cerveja. Não tem praticamente amargor nenhum, e a experiência, a ideia é que lembre um suco de goiaba, então ela é turva, cor de suco de goiaba, um aroma bem vivo, bem fresco de goiaba. E é a nossa Love Hurts, né? A gente chama ela batizamos como Love Hurts porque todos os nossos rótulos têm uma pegada musical. Então tem uma música de uma banda que a gente curte muito, que é a Incubus, que é uma banda norte-americana, e ela é uma American Sour com fruta, então pegamos essa ligação e batizamos como Love Hurts. Tá tudo referenciado ali naquele meio. E é bem interessante destacar essas cervejas um pouco diferentes, né? Que fogem daquela ideia principal do chopp, que é mais parecido com a cerveja tradicional, e que é algo frutado. E não é a única cerveja que tem frutado, não é mesmo? Não, cara, a gente tem outras cervejas. Tem algumas cervejas, como a nossa Session IPA, que ela tem uma pegada, um aroma que lembra maracujá, manga, que não é fruta, é o lúpulo. Então a gente tem algumas brincadeiras ali por trás, né, da montagem das receitas. Estamos lançando agora, vou dar um spoiler aqui, semana que vem tem Mundial da Labier. Estamos lançando uma Imperial Sour com amora e mirtilo, então é uma outra proposta, com outras frutas. Então, cara, a gente consegue brincar bastante, né, dá muita liberdade, né, pra gente ser mais criativo do que os estilos mais tradicionais, como a Pilsen, as IPAs, né. Consegue ir, como você mesmo disse, vai brincando com os sabores, com os odores, com os aromas, é algo bem interessante e vai mudando bastante a experiência, mas ainda nesse meio cervejeiro. Exatamente. E Bruno, agora saindo dessa cerveja, eu queria perguntar para você qual é a importância dessas premiações para vocês? Cara, pra gente traz uma sensação de reconhecimento do nosso trabalho, né, cara? Que é muito trabalho, é muito estudo envolvido por trás, né? Então, acho que traz um reconhecimento, um carinho, né? Um afago que fala, cara, você tá no caminho, vamos seguir em frente, vamos nessa linha que a gente está fazendo nosso trabalho bem feito, né? É bem legal e é importante esse reconhecimento, né? Essa sensação de o trabalho está bem feito. Você já tem essa sensação normalmente, mas quando tem uma outra validação é muito importante também. Sim, com certeza, cara. E Bruno, para a gente poder finalizar, tem mais algum ponto que você queria destacar, tanto sobre essa premiação específica ou sobre a Sampler no geral? Cara, queria convidar o pessoal para ir lá conhecer o nosso espaço, conhecer nossas cervejas. A gente tem 13 torneiras de chopp diferentes produzidas pela gente, então hoje com essa variedade é muito difícil que alguém algum estilo não te agrade. Então, eu não gosto de cerveja amarga, eu não gosto de cerveja alcoólica, eu não gosto de cerveja escura, mas sempre vai ter alguma que pode se encaixar no seu paladar. A sour é uma que a gente escuta muito do pessoal que, eu não gosto de cerveja. Aí prova a sour e fala, não, mas essa não é cerveja. Porque a pessoa tem essa impressão, e é cerveja porque a gente ganhou medalha como cerveja. Né? E, cara, pedir o apoio do pessoal para o mercado cervejeiro petropolitano, né? A gente traz
muito emprego, a gente traz renda, né, para a cidade, a gente traz representatividade fora da cidade, né, fora do país agora. Então, não só a Sampler, como todas as outras cervejarias. E é isso, cara. Perfeito, Bruno. Então, te agradeço muito por ter comparecido aqui no Correio Petropolitano Debate. Foi um prazer conversar e parabéns pelas premiações pela cerveja, essas agora do Campeonato Global, mas também todas as outras que já tiveram. Beleza, cara. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E agora, gente, eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.